3 discípulos de Jesus testemunharam algo tão extraordinário que a história do mundo nunca mais seria a mesma. Diante de seus olhos, Jesus começou a brilhar com uma luz indescritível e ao seu lado surgiram 2 figuras inesperadas, Moisés e Elias. Mas por que esse evento foi tão marcante? Qual o significado da presença desses 2 personagens? O que aconteceu naquele monte carrega um simbolismo tão profundo que, ao compreender, sua fé poderá se fortalecer imensamente. Naquele período, Jesus caminhava com seus discípulos nas proximidades de uma região chamada Cesareia de Filipe. Esse era um momento crucial em sua missão de ensinar e transformar vidas. Poucos dias antes, Pedro, um de seus seguidores mais próximos, havia feito uma declaração impactante. Ele reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após essa confissão, Jesus começou a compartilhar com os discípulos que momentos difíceis se aproximavam. Ele iria sofrer, morrer e, em seguida, ressuscitar. Essas palavras trouxeram um peso considerável para o grupo, especialmente em um tempo em que Jesus enfrentava a oposição de líderes religiosos influentes, enquanto o povo permanecia dividido sobre sua verdadeira identidade. Alguns acreditavam que ele era João Batista ressuscitado. Outros pensavam que era Elias ou algum profeta do passado. Foi nesse cenário de dúvidas e tensões que Jesus decidiu levar 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a uma montanha. Não foi por acaso que esses 3 foram escolhidos. Eles desempenhariam papéis importantes mais tarde, inclusive em um momento de agonia no jardim do Getsêmani. Ao cair da tarde, eles começaram a subir a montanha, possivelmente o Monte Tabor, embora alguns estudiosos considerem que poderia ter sido o Monte Hermon, próximo a Cesareia de Filipe. No entanto, o lugar exato é menos relevante do que o que ele simbolizava. Na tradição bíblica, montanhas são frequentemente associadas a encontros com Deus. Foi em uma montanha que Moisés recebeu os mandamentos e em outra, Elias demonstrou o poder divino diante de uma multidão. Enquanto os discípulos, exaustos pela subida, não imaginavam o que estava por vir, Jesus os convidou a orar. Conforme o Evangelho de Lucas narra, foi durante essa oração que algo extraordinário aconteceu. O rosto de Jesus se transformou, brilhando como o sol, e suas vestes tornaram-se resplandecentes como a luz. Este momento nos ensina uma lição poderosa. Os momentos mais profundos e transformadores frequentemente ocorrem quando estamos em oração. Naquele tempo, a situação em Israel era complicada. Sob o domínio romano, o povo ansiava por liberdade e esperava que o Messias prometido fosse um líder guerreiro que os libertaria. No entanto, o plano de Deus era diferente. Os profetas haviam predito um Salvador que sofreria para redimir a humanidade, mas essa mensagem era incompreendida por muitos. Malaquias, por exemplo, profetizou que Elias retornaria antes do grande dia do Senhor, e Moisés anunciou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Essas promessas antigas convergiam de forma impressionante naquele evento. Com a noite avançando, o ar na montanha tornava-se mais frio, e os discípulos, sonolentos, não tinham ideia de que estavam prestes a presenciar algo que mudaria suas vidas para sempre. A barreira entre o céu e a terra parecia desaparecer. O passado e o futuro, a lei e a graça, tudo se uniu de maneira gloriosa. A escolha de Jesus por aquele momento e lugar foi meticulosa, como tudo o que ele fazia. O povo judeu esperava há séculos pelo Salvador, e suas esperanças e sofrimentos agora se encontravam com a realização das profecias. Naquele instante, o trabalho de Jesus estava em um ponto crucial. Seus ensinamentos e milagres impactavam muitos, mas poucos compreendiam plenamente sua missão. Os líderes religiosos, temerosos de perder sua influência, conspiravam contra ele.
Havia uma crescente tensão entre a verdadeira vontade de Deus e uma religiosidade que valorizava apenas as aparências. Mesmo os discípulos, que haviam abandonado tudo para segui-lo, ainda não entendiam completamente quem Jesus era. Eles imaginavam um Messias poderoso e triunfante, mas precisavam de algo que transformasse sua visão e os preparasse para os desafios que estavam por vir. Naquela montanha, Jesus lhes mostrou exatamente isso. Depois de tantos séculos, as palavras dos antigos profetas ainda ressoavam na memória do povo, trazendo à tona promessas que pareciam, à primeira vista, contraditórias, mas que, no fundo, convergiam para um único propósito: apontar para Jesus. Isaías havia profetizado sobre um servo sofredor, alguém que seria desprezado e rejeitado, enquanto Zacarias descreveu a chegada de um rei humilde, montado em um jumentinho. Eram visões aparentemente opostas, mas que, na verdade, revelavam diferentes aspectos do papel de Jesus como o Messias. Os discípulos, no entanto, ainda não compreendiam plenamente o significado dessas profecias, e Jesus sabia que eles precisavam de um entendimento mais profundo. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e púrpura, a montanha mergulhava em silêncio, cortado apenas pelo som do vento batendo nas pedras. Era o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Deus havia escolhido aquele momento específico para revelar algo extraordinário, algo que olhos humanos jamais haviam contemplado. Como se uma cortina invisível entre o céu e a terra fosse levantada por instantes, os discípulos tiveram um vislumbre de uma verdade celestial que mudaria para sempre a forma como enxergavam seu mestre. Foi nesse contexto que uma luz intensa, mais brilhante que o próprio sol, emanou de Jesus. Ali, num momento único e histórico, três figuras de enorme importância para a fé se encontraram. Moisés, o grande líder que havia libertado Israel da escravidão no Egito. Elias, o profeta destemido que enfrentara os falsos profetas de Baal. E Jesus, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Moisés não era apenas o libertador do povo, mas também o intermediário que recebeu a lei divina e a entregou a Israel. No Monte Sinai, ele esteve tão próximo de Deus que seu rosto brilhou intensamente, obrigando-o a cobrir-se com um véu. Agora, porém, ele se encontrava diante de alguém infinitamente maior do que as tábuas da lei. Elias, por sua vez, havia vivido em um tempo de grande idolatria, quando a maioria das pessoas se voltava para o deus falso Baal. Ele foi a única voz que permaneceu firme na proclamação do Deus verdadeiro, realizando feitos extraordinários para demonstrar seu poder. Em uma ocasião, no Monte Carmelo, Elias orou e fogo desceu do céu, consumindo até a água ao redor do altar. Agora ele estava diante de Jesus, cuja luz não era apenas um reflexo da glória divina, mas a própria essência dessa glória. Jesus, no centro desse encontro magnífico, resplandecia com uma luz que não era novidade para ele. Era a mesma luz que possuía desde antes da criação do mundo. Ele não era apenas mais um profeta ou líder espiritual. Ele era o cumprimento de tudo o que Moisés e Elias simbolizavam. Jesus mesmo declarou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir tudo o que eles representavam. A presença dessas três figuras juntas tinha um significado profundo. Moisés representava a lei, que expunha a necessidade de um Salvador. Elias simbolizava os profetas, que mantinham viva a esperança da vinda desse Salvador. E Jesus era a realização plena de ambos, sendo o próprio amor e a verdade de Deus encarnados. Esse encontro não era simplesmente uma reunião de grandes líderes espirituais, mas o ponto culminante da história da salvação. Moisés e Elias, que dedicaram suas vidas a servir a Deus, estavam ali para testemunhar que Jesus era Deus feito homem. A lei,
E os profetas, que por séculos haviam guiado o povo de Israel, encontravam sua plenitude em Cristo. Além disso, o evento destacava a conexão entre diferentes momentos da história. Moisés, que não pôde entrar na terra prometida em sua vida, agora pisava em solo israelense ao lado do Salvador. Elias, levado ao céu em um redemoinho, retornava à terra para ver aquele que faria o caminho inverso, desceria até a morte para, em seguida, ascender em glória. O evangelista Lucas nos conta que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre sua partida em Jerusalém. Essa palavra, partida, no grego original, é a mesma usada para descrever o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Assim como Moisés liderou o povo para fora da escravidão física, Jesus estava prestes a libertar a humanidade da escravidão do pecado. A presença de Moisés e Elias também confirmava o cumprimento de antigas promessas. Moisés havia predito que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, e agora estava cara a cara com aquele de quem falara. Elias, cuja volta era esperada antes do grande dia do Senhor, também estava ali, apontando que o tempo havia chegado. Este encontro celestial era a prova de que o plano divino era único e coerente ao longo dos tempos. A lei, os profetas e o Messias estavam todos entrelaçados em uma única história, cujo ápice era Jesus. Os profetas e o amor de Deus não eram conceitos separados, mas partes essenciais de um único e grandioso plano divino para a redenção da humanidade. A lei abriu o caminho. Os profetas mantiveram a chama da esperança acesa ao longo dos séculos, e Jesus veio para cumprir todas as promessas feitas por Deus. Naquele momento extraordinário, os discípulos tiveram diante de si a prova viva de que o plano de Deus permanecia inabalável. Era o mesmo Deus que havia chamado Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que libertara Israel do Egito por meio de Moisés e que falara com o povo através dos profetas. Agora, ele se revelava completamente em seu Filho amado, Jesus. Essa era a evidência final de que Jesus não estava criando uma nova religião, mas cumprindo e completando tudo o que Deus prometera desde o início. Quando a glória de Jesus foi revelada, todos puderam ver quem ele realmente era. Seu rosto começou a brilhar como o sol, e suas vestes tornaram-se tão brancas que nenhuma força terrena poderia replicar aquele brilho. Aquela transformação não era uma simples demonstração de poder ou um espetáculo visual. Era uma revelação momentânea da glória que sempre pertenceu a Jesus, mas que permanecia oculta durante seu tempo na terra. A luz que emanava de Jesus não era reflexo de algo externo. Era a própria essência de quem ele era, a glória divina que Moisés vislumbrou apenas parcialmente no Monte Sinai. Naquele tempo, o brilho no rosto de Moisés era tão intenso após estar na presença de Deus que ele precisou cobrir-se com um véu. Contudo, naquele dia, os discípulos não estavam diante de um reflexo da glória de Deus, mas da fonte dela. Anos mais tarde, João, relembrando aquele evento, escreveu: "Nós vimos a sua glória, a glória que só o Filho único do Pai pode ter." As vestes brancas e brilhantes de Jesus carregavam um simbolismo profundo. Na tradição bíblica, o branco representa pureza celestial e vitória espiritual. Daniel havia tido uma visão de Deus usando roupas brancas como a neve, e no livro de Apocalipse, os salvos são descritos como vestindo roupas brancas. Mas, na transfiguração, as vestes de Jesus não eram apenas brancas, elas brilhavam com uma intensidade sobrenatural, revelando sua santidade absoluta e sua divindade. Então, uma nuvem brilhante os envolveu. Para o povo de Deus, essa nuvem sempre simbolizou a presença divina.
Foi a mesma nuvem que guiou Israel pelo deserto, que encheu o tabernáculo e, mais tarde, o templo construído por Salomão. Agora, essa mesma nuvem estava ali, cobrindo Jesus e seus discípulos. E do meio da nuvem veio a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria." Ouçam o que ele diz. Essas palavras eram semelhantes às proferidas por Deus no batismo de Jesus, mas com um acréscimo importante. Ouçam o que ele diz. Isso remetia diretamente à promessa de Moisés, de que Deus enviaria um profeta ao qual todos deveriam ouvir. O Pai estava deixando claro que Jesus era maior do que a lei e os profetas, sendo a própria realização de tudo o que eles apontavam. Esse momento não apenas revelou quem Jesus era, mas também o que ele sempre foi. Em uma oração feita posteriormente, Jesus mencionou essa glória como algo que possuía desde antes da criação do mundo. A transfiguração não transformou Jesus em algo que ele não era, mas revelou por um breve instante sua verdadeira natureza. Esse evento também antecipava o futuro glorioso que aguarda todos os que creem nele. Como Paulo escreveu mais tarde, aqueles que pertencem a Cristo serão transformados de glória em glória, até que seus corpos sejam semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. O que os discípulos viram na montanha não era apenas a glória de Jesus, mas uma pequena amostra do futuro que espera os que creem nele. O contraste entre o Jesus glorificado naquele momento e o Jesus que desceria a montanha para enfrentar a cruz é profundo. Ele escolheu deixar sua glória de lado por amor, para cumprir sua missão de salvar a humanidade. Como Paulo também escreveu, ele esvaziou a si mesmo, não por necessidade, mas por compaixão. A transfiguração revelou o quanto ele abriu mão por nós, mostrando a extensão do seu sacrifício. Além disso, esse evento ligava a história de Jesus a tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. O brilho do rosto de Jesus era incomparavelmente mais intenso do que o reflexo da glória de Deus no rosto de Moisés. A nuvem que simbolizava a presença divina não estava apenas na montanha, como no Sinai, mas cercava o próprio Jesus. E a voz do Pai não era apenas uma manifestação de autoridade, como nos tempos antigos, mas a confirmação de que Jesus era o cumprimento de toda a história da salvação. Quando o silêncio se instalou e os discípulos levantaram os olhos, não havia mais Moisés ou Elias, nem a nuvem. Apenas Jesus permanecia diante deles. A mensagem era clara, tudo convergia nele. Naquele momento extraordinário, ninguém permaneceu além de Jesus. Moisés e Elias haviam partido, deixando apenas o Filho de Deus diante dos discípulos. Essa cena tinha um significado profundo. Ainda que a lei e os profetas fossem elementos essenciais no plano divino, agora era o tempo de olhar exclusivamente para Jesus. Ele seria suficiente para enfrentar tudo o que estava por vir e cumprir a redenção prometida. Enquanto essa visão magnífica acontecia, algo ainda mais extraordinário estava em curso, uma conversa celestial. Lucas nos conta que Moisés, Elias e Jesus falavam sobre a partida de Cristo que se daria em Jerusalém. A palavra usada para partida no original grego é a mesma que designa o êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito. Não era coincidência. Essa escolha de palavras mostrava que Jesus estava prestes a realizar uma libertação infinitamente maior. Não apenas física, mas espiritual. Moisés, que conduziu os israelitas para fora da escravidão no Egito, e Elias, que manteve viva a esperança em tempos de idolatria, agora dialogavam com Jesus sobre o maior evento da história. Seu sacrifício e ressurreição, que trariam salvação a toda a humanidade. O teor da conversa não era sobre poder ou glória terrena. Eles falavam do sofrimento que aguardava Jesus e do sacrifício necessário para cumprir o plano de salvação. Era um diálogo sobre a cruz, sobre o preço da verdadeira libertação, que não seria apenas para um povo,
mas para todas as nações. Enquanto os discípulos sonhavam com um Messias que estabeleceria um reino glorioso na terra, os visitantes do céu apontavam para a verdadeira missão de Cristo. Ele precisava sofrer para que a glória eterna fosse alcançada. Esse contraste revela a profundidade dos pensamentos de Deus, tão superiores aos nossos. A verdadeira glória não viria pelo poder político, mas através do sofrimento redentor. A presença de Moisés e Elias nessa conversa não era casual. Moisés havia profetizado que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, e Elias era um símbolo de renovação e esperança, preparando o povo para o Messias. Agora, ambos estavam vendo com seus próprios olhos o cumprimento das profecias que anunciaram. Para os discípulos, ainda com suas percepções limitadas, a presença dessas figuras icônicas e a conversa celestial eram uma confirmação de que o caminho que Jesus estava trilhando era o certo, mesmo que fosse difícil de compreender. Poucos dias antes, Pedro havia tentado dissuadir Jesus de aceitar seu destino de morte, mas ali, diante de Moisés e Elias, o sacrifício de Cristo foi confirmado como o centro do plano de Deus. O diálogo transcendeu o tempo, unindo os eventos do passado com a obra definitiva de redenção que estava por vir. Moisés, que outrora ofereceu sua vida para salvar Israel após o pecado do bezerro de ouro, agora falava com aquele que realmente daria sua vida para redimir toda a humanidade. Elias, que em sua solidão como profeta experimentou a tristeza e a perseguição, conversava com aquele que enfrentaria o abandono na cruz. Os discípulos, mesmo lutando contra o sono, estavam presenciando uma visão única, como uma reunião do céu em terra. A conversa sobre a partida de Jesus em Jerusalém deixava claro que sua morte não seria uma tragédia acidental, mas parte essencial do plano de Deus. Era o momento previsto nas palavras de Daniel, quando o Salvador seria cortado em favor do povo. O sacrifício de Jesus seria a nova Páscoa, substituindo o sangue dos cordeiros pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Sua morte marcaria o início de uma nova aliança, libertando não apenas do jugo físico, mas da escravidão espiritual do pecado. A presença de Moisés e Elias reforçava esses paralelos. Moisés, cuja liderança marcou a primeira Páscoa, agora testemunhava o verdadeiro Cordeiro de Deus. Elias, que nunca experimentou a morte e foi levado diretamente ao céu, refletia a promessa de ressurreição e ascensão de Cristo. O passado, o presente e o futuro da história da salvação se entrelaçavam ali, naquela conversa celestial, como se todas as peças de um grande plano estivessem sendo reveladas de uma só vez. Enquanto Moisés e Elias partiam, a figura de Jesus permanecia como o centro de tudo. A glória de Cristo demonstrada na transfiguração não era algo novo, mas uma revelação daquilo que ele sempre foi. Ao descerem da montanha, os discípulos não eram mais os mesmos. Haviam vislumbrado uma verdade celestial, um pedaço do futuro glorioso, reservado para aqueles que nele creem. Essa experiência marcou não apenas uma confirmação da missão de Jesus, mas também uma transformação no entendimento dos discípulos sobre quem ele realmente era e o que sua morte e ressurreição significariam para o mundo. Os discípulos que presenciaram a glória de Jesus naquele momento tiveram suas vidas transformadas. O entendimento que tinham sobre quem ele era e o que significava segui-lo foi completamente ampliado. Antes da transfiguração, eles já acreditavam que Jesus era o Salvador, mas essa crença era limitada pelas expectativas humanas da época. Eles imaginavam um Messias terreno, como a maioria pensava. No entanto, ao verem a glória divina de Jesus, compreenderam que ele era muito mais do que poderiam imaginar. Como João escreveu mais tarde, o Filho de Deus se fez homem e viveu entre nós, e vimos sua glória.
Esse evento nos oferece uma lição eterna. Estar diante da glória de Jesus transforma a maneira como vemos a vida e a fé. Paulo também ensina que somos transformados ao contemplar a glória do Senhor. A transfiguração é um exemplo claro de como a proximidade com Jesus não apenas muda nossa percepção, mas nos transforma profundamente. Essa mudança não é superficial ou temporária. Ela começa no interior e se reflete em nossas atitudes, ações e modo de viver. O impacto daquela experiência foi tão forte que, mesmo muitos anos depois, os discípulos ainda falavam dela com reverência e convicção. Pedro, em sua segunda carta, recorda o evento para reforçar a verdade do Evangelho, afirmando que eles não contavam histórias inventadas, mas testemunhos reais. Nós vimos com nossos próprios olhos a sua majestade. Os momentos especiais com Deus, como o que ocorreu naquela montanha, são essenciais para a nossa caminhada espiritual. Assim como Jesus frequentemente se retirava para orar em lugares isolados, precisamos cultivar esses encontros íntimos com Deus. Eles não são um luxo, mas uma necessidade para fortalecer nossa fé. A transfiguração também nos ensina que esses momentos de comunhão profunda devem ser equilibrados com o trabalho de ajudar os outros. Quando Pedro sugeriu construir tendas e permanecer na montanha, Jesus os guiou de volta ao vale, onde havia pessoas necessitando de auxílio. A vida cristã deve ser um equilíbrio entre contemplação e ação, entre momentos de conexão espiritual e serviço ao próximo. Além de sua importância no presente, a transfiguração também aponta para o futuro glorioso que espera os que creem em Cristo. Paulo escreve que nossos corpos mortais serão transformados, tornando-se semelhantes ao corpo glorioso de Jesus. O que os discípulos testemunharam na montanha não foi apenas a glória de Cristo, mas também uma antecipação do que acontecerá com todos os que nele acreditam. Foi uma amostra da promessa divina, um vislumbre do destino eterno dos fiéis. A nuvem brilhante que envolveu os discípulos e a voz do Pai nos oferecem outra lição crucial: a importância de ouvir e obedecer a Deus. Quando o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, ouçam o que ele diz", não foi apenas uma mensagem para os discípulos presentes, mas uma instrução que permanece relevante para todos nós. A verdadeira transformação espiritual acontece quando aprendemos a ouvir e obedecer à voz de Deus, permitindo que Ele guie nossas vidas. Além disso, a transfiguração nos lembra da importância de compartilhar nossas experiências com Deus. Os 3 discípulos não foram escolhidos apenas para vivenciar aquele momento especial, mas para serem testemunhas que fortalecessem a fé dos outros. Da mesma forma, nossas experiências com Deus não são apenas para nosso crescimento, mas para edificar e encorajar outros cristãos em sua caminhada espiritual. Quando enfrentamos dúvidas ou desânimo, podemos nos lembrar do Jesus glorioso que se revelou naquela montanha. Ele é o mesmo que caminhou entre nós, mas também o Filho de Deus que possui toda a majestade e poder. Essa memória nos dá força para continuar, sabendo que seguimos não apenas um grande professor ou líder, mas o próprio Deus feito homem. O cenário da transfiguração, uma montanha, também possui um simbolismo especial. Ao longo da Bíblia, as montanhas são retratadas como lugares de encontro com Deus, onde o céu parece tocar a terra. A escolha de uma montanha para esse evento conecta a transfiguração a outros momentos significativos das Escrituras. No Monte Moriá, Abraão demonstrou fé absoluta ao se dispor a sacrificar Isaque. No Monte Sinai, Moisés recebeu a lei de Deus. No Monte Carmelo, Elias confrontou os profetas de Baal e mostrou que o Senhor é o único Deus verdadeiro.
Esses eventos nos ensinam que as montanhas, com suas alturas desafiadoras e isoladas, são lugares onde experiências profundas com Deus acontecem. Subir uma montanha exige esforço e perseverança, mas é nesse isolamento, longe das distrações, que podemos nos aproximar de Deus de forma mais intensa. Jesus também escolheu montanhas para momentos cruciais. Ele frequentemente subia para orar, buscando força e orientação. Foi em uma montanha que ele pregou o Sermão do Monte, oferecendo ensinamentos fundamentais sobre o reino de Deus. E seria em outra montanha, o Gólgota, que ele daria sua vida pela humanidade. Esses paralelos mostram que as montanhas não são apenas locais físicos, mas representam a elevação espiritual e os encontros transformadores que nos aproximam do propósito divino. A missão de Jesus para salvar a humanidade estava chegando ao seu clímax. E foi em uma montanha que ele escolheu mostrar sua glória de maneira única e, mais tarde, ascender ao céu, prometendo que retornaria. A montanha da Transfiguração surge como um marco simbólico, posicionando-se entre o Monte Sinai, onde Deus entregou a lei com trovões e relâmpagos, e o Monte Calvário, onde Jesus se entregaria em sacrifício. No Sinai, a glória de Deus foi envolta em nuvens de tempestade, e o povo foi instruído a manter distância. Na Transfiguração, porém, a glória divina brilhou diretamente de Jesus, revelando que a presença de Deus não estava mais escondida, mas manifestada plenamente no Filho. No Calvário, essa mesma glória seria temporariamente ocultada por escolha de Jesus para que a humanidade pudesse ser redimida. As montanhas, ao longo das Escrituras, são frequentemente descritas como lugares onde as perspectivas mudam. De seu cume, os problemas e desafios que enfrentamos no vale parecem menores. Da mesma forma, quando nos encontramos com Deus, especialmente nesses momentos elevados espiritualmente, somos capazes de ver nossa vida e nossos problemas de uma maneira completamente nova. Esse foi o impacto nos discípulos. Depois de testemunharem a glória de Jesus, eles nunca mais o enxergaram da mesma maneira. A Transfiguração representou um instante em que o céu e a terra se encontraram, revelando verdades espirituais profundas e eternas. Foi um evento que transcendeu o tempo e o espaço, unindo Moisés, que havia morrido séculos antes, Elias, que foi levado ao céu vivo, e Jesus, em sua forma glorificada. Esse encontro revelou que para Deus, passado, presente e futuro não são divisões rígidas, mas um único momento integrado. Lucas nos descreve os discípulos como estando sonolentos antes da revelação, mas logo completamente despertos ao verem a glória de Jesus. Esse contraste nos reflete em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, vivemos espiritualmente adormecidos, até que um encontro real com o Senhor nos desperta para uma nova realidade. Além disso, a conversa entre Jesus, Moisés e Elias nos dá uma visão sobre a comunicação no céu, natural, fluida, transcendendo barreiras de tempo e idioma, como se o futuro fosse tão claro quanto o presente. Eles falavam sobre a partida de Jesus, o ato definitivo que mudaria o destino da humanidade, como se fosse um acontecimento imediato. As roupas brilhantes de Jesus carregam uma mensagem poderosa. Elas não indicam a substituição de seu corpo físico, mas sua transformação. Isso nos mostra que o corpo humano, longe de ser descartado, será glorificado. Nosso futuro, como seguidores de Cristo, não é uma existência incorpórea, mas uma transformação completa que reflete a glória divina, um vislumbre que os discípulos puderam experimentar naquela montanha. A montanha, a nuvem e a luz visível simbolizam como Deus usa elementos tangíveis para transmitir verdades espirituais mais profundas,
como também vemos nos sacramentos, como a Santa Ceia, em que elementos físicos apontam para realidades eternas. Os sentimentos dos discípulos durante aquele evento revelam a profundidade do impacto de um encontro genuíno com Deus. Eles experimentaram um misto de espanto, temor reverente e adoração. O medo que sentiram ao serem envolvidos pela nuvem era o mesmo que outros servos de Deus na Bíblia experimentaram ao se depararem com sua santidade. Esse tipo de temor não é apenas susto, mas um reconhecimento da grandeza e majestade divina. Quando Pedro sugeriu construir tendas para preservar aquele momento, ele refletiu nossa tendência humana de tentar capturar e prolongar experiências espirituais especiais. Muitas vezes, como ele, tentamos concretizar o imaterial, buscando maneiras de tornar tangível aquilo que foi divino. Os evangelistas observam que Pedro nem sabia o que estava dizendo, mostrando que o impacto de um encontro com Deus muitas vezes nos deixa sem palavras, incapazes de compreender plenamente o que estamos vivenciando. O silêncio que veio após a experiência é igualmente significativo. Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém sobre o que tinham visto até que ele ressuscitasse. Essa espera certamente foi difícil para eles, mas também nos ensina a importância de meditar sobre nossas experiências com Deus antes de compartilhá-las. Algumas revelações exigem tempo e reflexão para serem plenamente compreendidas e comunicadas de maneira sábia. Na Transfiguração, aprendemos não apenas sobre a glória de Cristo, mas sobre nossa própria jornada de fé e como encontros com Deus podem transformar completamente nossa visão de quem Ele é, do que Ele faz e de como devemos viver em resposta a essa verdade. A compreensão dos discípulos sobre Jesus foi sendo transformada aos poucos, mesmo após presenciarem algo tão grandioso quanto a Transfiguração. Apesar de terem testemunhado a glória divina revelada em Cristo, dúvidas e medos ainda os acompanharam até a ressurreição. Isso reflete uma realidade da caminhada espiritual. Mesmo depois de experiências intensas com Deus, ainda enfrentamos lutas internas. Esse fato traz conforto, pois mostra que o crescimento na fé não é linear, e dúvidas podem coexistir com a busca por Deus. A escolha de apenas 3 discípulos para testemunharem esse evento certamente criou uma dinâmica única entre eles e os outros seguidores de Jesus. É interessante imaginar como eles lidaram com o segredo e como isso afetou suas relações no grupo. Essa seleção específica nos ensina que Deus, às vezes, concede visões ou experiências especiais a algumas pessoas para que elas possam, posteriormente, edificar e fortalecer a fé de outros. A Transfiguração não foi apenas um evento do passado, mas um vislumbre do que ainda está por vir. Ela é como uma janela aberta para o futuro, permitindo-nos enxergar partes do plano de Deus que continuam se desenrolando. A presença de Moisés e Elias, por exemplo, aponta para algo maior. Muitos estudiosos da Bíblia veem nesses 2 personagens uma conexão com as 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse, que também desempenharão papéis importantes nos últimos dias. A Transfiguração, portanto, serve como um prenúncio da manifestação futura da glória de Deus, mostrando como Ele se revelará de maneira ainda mais plena. A transformação no corpo de Jesus durante a Transfiguração não foi apenas uma demonstração de sua ressurreição vindoura, mas também uma antecipação da promessa para todos que creem. Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios que seremos transformados em um instante no final dos tempos. Esse evento nos dá uma ideia de como essa mudança ocorrerá, uma transformação completa que mantém a essência de quem somos, mas nos eleva a uma condição glorificada. A conversa entre Jesus,
Moisés e Elias, sobre a partida que ele faria em Jerusalém, também carregam um padrão importante. Assim como a libertação liderada por Moisés no Êxodo tornou-se um modelo repetido ao longo da história de Israel, a morte e ressurreição de Jesus estabelecem um padrão de transformação que acontece por meio do sofrimento e do sacrifício. Esse padrão é refletido na vida dos que seguem a Cristo, mostrando que, frequentemente, a verdadeira transformação espiritual surge em meio a desafios. A nuvem da glória que envolveu a montanha possui um significado profundo que ecoa até os dias atuais. No Antigo Testamento, essa mesma nuvem simbolizava a presença de Deus no templo, mas ela se retirou antes do exílio de Israel. Na Transfiguração, a reaparição da nuvem indica que Deus estava retornando não mais a um templo de pedra, mas ao verdadeiro templo, o corpo de Jesus. Isso aponta para a nova promessa de que Deus habitaria com seu povo de uma maneira ainda mais íntima, cumprida em Cristo. A voz do Pai, proclamando "ouçam o que ele diz", é uma declaração crucial que marca uma mudança significativa. Ainda que a lei e os profetas continuem sendo importantes, todas as revelações agora devem ser compreendidas à luz de Jesus. Essa mensagem aponta para o tempo em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, um vislumbre da autoridade plena que será revelada no final dos tempos. A Transfiguração também lança luz sobre a natureza da fé cristã. Esse evento ajuda os seguidores de Jesus a entenderem melhor quem Ele é, como ocorre nossa transformação espiritual e como Deus interage com a humanidade. Ver Jesus em sua forma tanto humana quanto divina é fundamental para compreender sua natureza única. Seu corpo não foi substituído, mas transformado, demonstrando que ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Essa visão das duas naturezas de Jesus, perfeitamente divina e perfeitamente humana, ilumina o mistério central da fé cristã. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus representa a continuidade do plano de Deus desde o início. A lei e os profetas, simbolizados por eles, agora encontram sua plenitude em Cristo. A voz do Pai, ordenando que ouçam Jesus, marca uma mudança definitiva. Enquanto a lei e os profetas permanecem válidos, a interpretação de tudo deve passar por Jesus. Ele é a chave para compreender toda a revelação divina. A glória de Deus, que muitas vezes no Antigo Testamento era associada a julgamento e temor, na Transfiguração traz transformação e vida. Esse evento revela uma nova maneira de experimentar a presença divina, onde Deus não apenas demonstra seu poder, mas também oferece sua graça de forma abundante. Isso nos ensina que encontros com Deus não são apenas para nos maravilhar, mas para nos transformar profundamente, trazendo vida onde antes havia morte e esperança onde antes havia dúvida. A Transfiguração trouxe uma nova dimensão ao conceito de transformação espiritual, revelando que essa mudança não é apenas interna, mas engloba todo o ser, corpo, alma e espírito. A transformação física de Jesus naquele momento se tornou um modelo para o que acontece com a nossa vida espiritual, mostrando que a verdadeira renovação em Deus afeta a pessoa inteira. Paulo, em seus escritos, fala profundamente sobre essa transformação, especialmente ao descrever como somos moldados à imagem de Cristo. Essa experiência nos ensina que a presença de Deus não é estática nem limitada, mas dinâmica, acessível e transformadora. No Antigo Testamento, a glória de Deus era manifestada no tabernáculo ou no templo, lugares específicos e sagrados. Na Transfiguração, essa mesma glória apareceu em uma montanha comum, um lugar sem significado prévio, indicando que a presença divina não está mais confinada a locais físicos, mas é universal e acessível para todos. Essa mudança de perspectiva é essencial para a nossa fé hoje,
pois nos lembra que podemos encontrar Deus em qualquer lugar e momento, não apenas em espaços sagrados. A transfiguração também nos ensina sobre o impacto de momentos especiais com Deus. Assim como os discípulos desceram daquela montanha transformados, nós também devemos sair de nossos encontros espirituais com uma perspectiva renovada e com a disposição de servir. Pedro queria permanecer naquele lugar, longe das preocupações terrenas, mas Jesus os conduziu de volta ao vale, onde pessoas esperavam por ajuda. Esse equilíbrio entre momentos de comunhão espiritual e a prática do amor ao próximo é fundamental na vida cristã. Além disso, o evento ressalta o poder da oração. Foi enquanto Jesus orava que sua glória foi revelada, mostrando que os momentos mais profundos com Deus frequentemente acontecem quando nos retiramos para estar com Ele em silêncio e dedicação. Não precisamos escalar uma montanha literal, mas devemos separar tempo em nossa rotina para nos conectar com Deus. Esses momentos de intimidade espiritual nos preparam para enfrentar os desafios da vida, assim como Jesus, que falou sobre sua morte iminente logo após a transfiguração. Isso nos ensina que a vida cristã é feita de altos e baixos, de momentos de glória e de provações, ambos essenciais para nosso crescimento espiritual. Mesmo após presenciarem algo tão grandioso, os discípulos não entenderam completamente o que haviam visto. Isso nos conforta, pois nos lembra que é normal não compreender tudo de imediato em nossa caminhada com Deus. O crescimento na fé é um processo gradual, e a paciência é uma parte importante dessa jornada. A transfiguração também destaca a importância da comunidade. Jesus não estava sozinho naquele momento. Ele levou consigo 3 discípulos. Isso nos ensina que, embora a fé seja pessoal, ela deve ser vivida em comunidade, pois é na convivência com outros cristãos que aprendemos, crescemos e fortalecemos uns aos outros. Quando a nuvem desapareceu, os discípulos não viram mais Moisés nem Elias, mas apenas Jesus. Isso nos ensina que, no meio de tantas distrações e preocupações da vida, nosso foco deve sempre permanecer em Cristo. Ele é o centro de tudo, o alicerce da nossa fé. A voz do Pai dizendo, ouçam o que Ele diz, nos lembra da necessidade de escutar a Deus em meio à agitação da vida. Muitas vezes somos rápidos em falar ou agir, mas esquecemos de ouvir o que Deus quer nos ensinar. Outra lição importante da transfiguração é a espera. Os discípulos foram instruídos a guardar o que haviam visto até o momento certo, após a ressurreição de Jesus. Isso nos ensina que há coisas que Deus nos revela que precisam de tempo para serem compreendidas e compartilhadas. Saber esperar o momento certo é um exercício de obediência e confiança em Deus. A transfiguração também nos aponta para o futuro. Assim como Jesus foi transformado, nós também seremos. Paulo escreveu que nossos corpos serão transformados para se tornarem como o corpo glorioso de Cristo. Esse evento nos dá esperança, pois nos lembra do destino glorioso que nos aguarda. Ver Jesus em sua glória fortaleceu os discípulos para enfrentarem os desafios que viriam. E da mesma forma, saber quem Jesus realmente é, nos ajuda a atravessar os momentos difíceis de nossa vida. Esse evento também nos ensina sobre o verdadeiro poder. Apesar de toda a sua glória e majestade, Jesus escolheu a humildade e o serviço por amor a nós. Isso mostra que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em amar e servir. A transfiguração também revela como toda a história da Bíblia se conecta. A lei representada por Moisés, as promessas dos profetas como Elias, tudo convergia para Jesus. Não são narrativas separadas, mas partes de um plano divino que culmina em Cristo. Por fim, a transfiguração é um lembrete de que nossa fé tem uma base sólida.
Pedro, anos depois, afirmou que eles não estavam contando histórias inventadas, mas relatando o que haviam visto com seus próprios olhos. Esse testemunho nos dá confiança de que nossa fé não é um conto imaginado, mas uma verdade viva, fundamentada em Cristo, o Filho de Deus, que veio para transformar nossa vida e nosso futuro. A transfiguração é um evento que nos ensina sobre a essência da verdadeira transformação. Não se trata apenas de uma mudança exterior ou de um esforço individual para se tornar uma pessoa melhor. A transformação genuína acontece quando permitimos que Jesus opere em nosso interior, moldando nossa alma e renovando nosso coração. O que ocorreu naquela montanha não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação profunda de quem Jesus é. Ao mesmo tempo, completamente Deus e completamente homem. Ele, que possui toda a autoridade e glória, escolheu o caminho do sofrimento por amor à humanidade, mostrando que a maior força está na humildade e no sacrifício. Esse momento extraordinário continua a ecoar em relevância até os dias de hoje. Ele não apenas afirma a divindade de Jesus, mas também nos dá uma visão do que está por vir. Assim como ele foi gloriosamente transformado, também seremos um dia renovados em glória. A transfiguração nos lembra que nossa fé não é fundamentada em teorias abstratas ou meras ideias inspiradoras, mas em eventos concretos e reais. Os discípulos viram a glória de Jesus com seus próprios olhos. Eles não ouviram histórias de terceiros, mas testemunharam pessoalmente algo que mudou suas vidas para sempre. Essa experiência é rica em lições que ainda falam profundamente aos nossos corações. Ela nos ensina sobre a importância da oração, mostrando que momentos poderosos com Deus acontecem quando nos retiramos para buscar sua presença. Nos lembra de ouvir a voz de Deus, de estar atentos ao que Ele deseja nos ensinar. Também reforça a necessidade de servir aos outros, pois a fé autêntica não se limita a experiências pessoais, mas se manifesta em ações que demonstram o amor de Deus ao próximo. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, a transfiguração traz esperança. Ela nos assegura que, assim como os discípulos viram Jesus em sua glória, também nós, um dia, o veremos plenamente revelado. Esse vislumbre do futuro nos dá força para suportar os desafios do presente, lembrando-nos que o sofrimento não é o fim, mas parte do caminho para a glória eterna. No centro de tudo, a transfiguração nos aponta para uma verdade fundamental. Jesus é o alicerce de nossa fé e o centro de nossa existência. Quando as vozes cessam, quando os fenômenos grandiosos terminam, o que permanece é apenas Jesus. Isso basta. Ele é suficiente para atender nossas necessidades, para nos guiar em nossa jornada e para nos levar à plenitude da vida que Deus planejou. A transfiguração nos ensina que, no fim, tudo converge para Cristo, e nele encontramos tudo o que realmente importa.